Boa noite, pessoal. Meu nome é João. Eu sou um policial militar de um pequeno município do interior do Brasil. Quero o sigilo sobre o local correto de onde moro. Uma medida para evitar chacota das pessoas. Eu já vi muitas coisas estranhas nessa vida, mas o que aconteceu comigo naquela noite ainda me arrepia até os dias atuais. Não sou de acreditar em coisas sobrenaturais, mas tem coisas que a gente vive que simplesmente não dá para explicar. Era uma noite como outra qualquer. Eu estava terminando uma ronda noturna, coisa de rotina por aquelas bandas. O relógio já marcava pouco mais da meia-noite. Eu estava a caminho do posto policial. Eu considero que estava sozinho, pois meu colega estava dormindo no banco de trás, cansado depois de algumas horas trabalhando a fio. Estava dirigindo por uma estrada que cortava uma plantação de arroz, dessas que se estendem até se perder de vista. A noite estava bem clara, iluminada por uma lua cheia que deixava tudo meio prateado, e o silêncio só era quebrado pelo som da viatura no asfalto e pelos grilos que cantavam bem longe. Foi então que do nada notei uma luz intensa no céu, à minha esquerda, bem acima da plantação de arroz. No começo, pensei que fosse algum tipo de avião, mas logo percebi que aquilo não era comum. A luz não piscava como de um avião normal, e era muito mais brilhante, quase cegante. O objeto parecia descer lentamente, como se estivesse aterrissando no meio daquele arrozal. Encostei a viatura no acostamento e apaguei os faróis para observar melhor. Senti meu coração acelerar. Era uma mistura de medo e curiosidade. O que eu vi a seguir me deixou sem palavras. Era um objeto muito grande, redondo, e emitia uma luz amarelada que iluminava tudo ao redor. Até parecia com uma lâmpada incandescente. Ele pairou a alguns metros do chão, sem fazer o menor ruído. Não havia vento, nem nada que sugerisse a presença de um helicóptero ou outra aeronave que eu conhecesse. Fiquei ali, apenas parado, olhando aquela coisa sem entender o que estava acontecendo. De repente, a luz mudou de cor, passando de amarelo para um laranja bem avermelhado. Foi quando percebi que a luz estava se movendo em minha direção, devagar, mas com a firmeza que me deixou petrificado. Entrei no carro rapidamente. Liguei os faróis e arranquei dali, tentando manter a calma, não ficando louco com a coisa que estava acontecendo. A luz parecia me seguir, sempre mantendo a distância constante, mas ainda me acompanhando. A estrada estava deserta, e o único som que eu ouvia era o do motor da viatura e do meu coração, que estava batendo forte no meu peito. Eu estava completamente desesperado. Então acelerei ainda mais, mas a luz não se afastava. Pelo contrário, parecia estar brincando comigo. Era como se quisesse me assustar ou mostrar que estava no controle de tudo. A coisa toda durou o que pareceram minutos intermináveis, até que de repente a luz fez um movimento brusco para cima e desapareceu naquela noite enluarada, deixando para trás apenas o silêncio e a escuridão. Quando cheguei ao posto policial, as minhas mãos ainda estavam tremendo. Não sabia o que fazer e, sinceramente, nem sei se alguém acreditaria em mim. Por isso que nunca revelei isso para ninguém, nem para meu amigo que estava dormindo no banco de trás naquela noite. Não havia sinais no céu, nenhum vestígio do que eu havia acabado de presenciar. Até hoje, fico pensando no que poderia ter sido aquilo. Um avião experimental? Um drone? Talvez. Mas no fundo, sei que o que vi naquela noite não era deste mundo. O que era, não posso afirmar com certeza. Só sei que desde então, nunca mais olhei para o céu da mesma maneira do que antes. E cada vez que cruzo aquela mesma estrada, bem no trecho do arrozal, sinto um grande calafrio.
É como se algo ou alguém ainda estivesse me observando dali. Boa noite. Boa noite, Sam. Eu me chamo Bill. Sou um simples pescador daqui de Santana do Acaraú, uma pequena cidade do interior do Ceará. A vida aqui sempre foi muito tranquila. A gente se acostuma com a rotina de sol, chuva e muito trabalho. Digo a gente, pessoas da nossa família, já que todos nós somos agricultores. As noites de pesca sempre foram o meu refúgio, onde me isolava do mundo e dos meus problemas, coisas do dia a dia, com apenas o som da natureza ao meu redor, pois sempre gostei de pescar sozinho, apenas eu e Deus. Mas em uma dessas noites, que parecia ser como qualquer outro dia, mudou minha vida para sempre. Era uma noite de segunda-feira, março de 2007, pouco antes da meia-noite, quando decidi pescar no açude que fica nos arredores da cidade. A lua cheia iluminava o caminho, o que tornava fácil a caminhada em meio às estradas. Carregava meu velho landuá e a vara de pesca, e segui o caminho conhecido até o açude. Chegando lá, preparei tudo como de costume, e lancei a linha na água escura e calma. O tempo então foi se passando, e o silêncio da noite era quebrado apenas pelo ocasional barulho da isca na água. Mas de repente, um som estranho começou a se misturar com o ambiente. Era como um rosnado baixo, mas extremamente profundo, que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. O pelo da minha nuca se arrepiou, e por um momento, pensei que fosse algum cachorro do mato, ou até mesmo uma raposa, embora fosse raro de se ver por essas bandas. Tentei ignorar aquele som, mas ele só ficava cada vez mais alto e muito mais próximo de mim. Então foi quando vi pela primeira vez uma sombra enorme e disforme se movendo na margem oposta do açude. A criatura, de pelos negros como a noite, tinha um porte muito maior do que qualquer homem que já vi, e estava curvada, como se estivesse cheirando o chão. Mas o que mais me aterrorizou foi quando aquilo ergueu a cabeça e me encarou com olhos que brilhavam no escuro, como brasas ardendo em chamas. Naquele momento, não tive dúvidas. Aquilo, com toda certeza, era um lobisomem. O medo me paralisou. A criatura rosnou muito alto, e em um momento assustadoramente rápido, aquilo começou a correr na minha direção. Corria como um bicho quadrúpede, mas era todo desengonçado, até sem jeito para correr. Ele vinha atravessando o açude com passos pesados, tanto que faziam a água espirrar para todos os lados. Meu coração batia descontrolado, e minhas pernas quase que cederam debaixo de mim. Sem pensar duas vezes, larguei tudo o que tinha nas mãos e comecei a correr o mais rápido que podia, ouvindo o som da respiração ofegante do lobisomem logo atrás de mim. Corri como nunca havia corrido na vida, sentindo a criatura cada vez mais próxima de mim. O cansaço e a fadiga estavam me dominando, mas o medo me empurrava para frente. Corre! Corre! Era apenas isso que via na minha mente. Foi quando, no meio da fuga desesperada, avistei uma árvore grande no meio do caminho. Nem parei de correr, apenas pulei e comecei a subir nela muito rápido, numa forma que nem eu sabia que conseguia fazer. E fiquei rezando para que o lobisomem não ousasse me seguir até ali, e que passasse direto na estrada. Mas algo estranho aconteceu. O bicho que estava correndo logo atrás de mim parecia ter sumido. O silêncio era ensurdecedor, e por um momento pensei que tivesse conseguido escapar daquilo. Mas foi então que ouvi o som de algo pesado se arrastando perto de mim, seguido de um grunhido que nem de porco,
que, lembrando bem, parecia o lamento de uma mulher, algo muito horrível. Fiquei ali encolhido na árvore, segurando o rosário velho que sempre carrego no pescoço, rezando para que a criatura fosse embora de uma vez, enquanto ele continuava a andar próximo da árvore. Até parecia sentir o meu cheiro, até que de repente tudo ficou quieto. O medo não me deixou descer imediatamente, e decidi ficar ali até que o sol começasse a iluminar e ouvisse o primeiro canto dos pardais, um som que estou acostumado a ouvir. Quando finalmente amanheceu, não havia nenhum sinal do lobisomem, mas as marcas que tinham na estrada de barro, essas eram reais. Desde aquela noite, nunca mais voltei a pescar sozinho, e mesmo depois de tantos anos, sempre que à noite de lua cheia, eu evito sair de casa, pois tenho certeza que aquele lobisomem ainda ronda nas noites de lua cheia. E eu, Bill, sou um dos poucos que sobreviveram para contar a história. Boa noite.